Nós gostaríamos de convidar aqui o pastor Rodrigo Ursino para nos trazer essa mensagem hoje pela manhã. Que Deus possa usá-lo. Vamos orar pelo servo de Deus. Senhor Deus, Pai Celeste, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos a Deus pela oportunidade de ter o teu filho aqui nesta casa, nesta noite, nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho. Fala conosco através da tua palavra, pois tu és o dono de todas as coisas. Abençoa o teu filho e abençoe o nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Privilégio muito grande estar aqui convosco nesta manhã, para juntos adorarmos, glorificarmos e bendizermos ao nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. Para tanto, eu gostaria, sem perda de tempo, convidar a todos para que abram as suas Bíblias num texto muito conhecido de todos nós que amamos as Escrituras Sagradas, que está em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 3, e em seguida vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu quero aproveitar o ensejo para agradecer publicamente aos amados irmãos que nos recebem aqui com tanto carinho, com tanta alegria, que nos deram o presente de estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Teixeira, toda a sua casa, toda a sua família, mesmo em sua ausência, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, prosperando poderosamente, e a todos os pastores que o ladeiam, cooperando para que essa obra seja feita com excelência, com esmero, como temos visto. Também quero louvar a Deus pela vida de cada um dos líderes que estão envolvidos direta e indiretamente também neste trabalho, nesta conferência Mova-se. Glória a Deus. Os jovens estão aqui alegres, animados, jubilantes, louvando o Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Frota Neto, nossa também irmã Priscila Costa, e também o Ricardo e a nossa irmã Ayla. É isso? Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês e os usando de uma forma especial para abençoar essa juventude. A juventude precisa de líderes cheios de Deus e de sabedoria. Também louvar a Deus pela vida do meu querido amigo, pastor Derek, o mestre da palavra, pregador, cantor, tocador, profeta, uma bênção de Deus. Deus te abençoe, meu amigo, cada vez mais, colega nosso ali de turma, no curso que estamos fazendo ali em São Paulo. Deus continue lhe usando, meu amigo, prosperando o seu ministério e as obras de suas mãos, que através da tua vida o Senhor continue ensinando a muitos, preparando obreiros. Essa é a nossa missão, né? Preparar discípulos. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Vamos ler o texto, queridos. Deus me deu uma palavra, não sei se vocês vão gostar, mas eu tenho que entregá-la toda. Se não der para dar glória a Deus, pelo menos vocês falam assim, misericórdia, mas fala alguma coisa, tá? Não fica caladinho, não. Vamos ler? Está escrito assim, 1 Tessalonicenses, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, e depois Colossenses 1, 9. Está escrito assim em 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha só o detalhe. Pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria
e inteligência espiritual. Pastor, inteligência espiritual, eu já ouvi falar em inteligência emocional. Existe essa história também de inteligência espiritual? Existe, é bíblica. Nós, servos de Deus, eu, você, toda a igreja do Senhor, principalmente a juventude, temos que usar a nossa capacidade intelectual também para glorificarmos a Deus. Quando usamos a nossa inteligência, glorificamos ao Senhor, porque foi Ele quem nos concedeu. Não existe uma dicotomia, uma dissociação, desconexão entre fé e razão, mesmo porque fé e razão são filhas do mesmo Pai que é Deus, portanto elas são irmãs gêmeas. Quando nós as utilizamos, glorificamos o nome do Senhor. Existem muitos mitos por aí que foram implantados e incutidos na mente de muitas pessoas, principalmente desde a infância, nas escolas, depois a universidade continua esse projeto, de fazer essa distinção e dizer para nós que fé é uma coisa e ciência é outra. E eles tentam dizer o seguinte, que a ciência é quem possui a verdade absoluta. Já a fé é apenas uma questão de subjetividade, é uma questão de crenças ou crendices, portanto não deve se levar a sério. E isso é uma tremenda de uma mentira. Fé e razão andam juntas. Eles tentam dizer e ensinar para nós que os maiores intelectuais e pensadores da história eram ateus. Costuma-se dizer que os grandes filósofos eram ateus, os grandes cientistas eram ateus. Eu pergunto, quais? Cite alguns nomes. Vai contar nos dedos. Agora, se eu pedir para alguém contar o número de cientistas, filósofos e grandes pensadores da história que criam em Deus, você vai ter muitos livros para poder colocar os nomes de cada um. Porque a maioria esmagadora, quem está me ouvindo, diga amém, amém, cria em Deus. Só para você ter uma ideia, o maior de todos os cientistas da história, Isaac Newton. Pastor, não foi o Albert Einstein? Não. Einstein não seria ninguém se Newton não tivesse criado as suas teorias. Porque o que Einstein escreveu foi baseado no que Newton havia escrito. Newton foi o maior cientista da história. E Newton escreveu mais sobre ciência do que sobre teologia, é o que dizem por aí. Newton escreveu mais sobre física do que sobre fé, é o que dizem por aí, mas é o contrário. A verdade é que Newton escreveu mais sobre Bíblia do que sobre física. Newton escreveu mais sobre teologia, inclusive ele estudava Apocalipse muito, as profecias do fim, ele estudava muito, ele tem livros sobre isso, eu tenho lá em casa os livros dele, sobre profecias bíblicas. Ele escreveu mais sobre profecias, sobre Bíblia, sobre teologia, do que sobre ciência. O maior cientista da história cria em Deus. E aí nós temos múltiplos exemplos. Existe muito preconceito quando se fala de cristianismo. Existe uma intolerância religiosa. Quando você fala de intolerância religiosa hoje, a tolerância, ela é para todas as outras religiões. Só uma religião não é aceita, a cristã. Se você estiver na universidade ou na escola, ou em qualquer repartição pública e disser assim, eu sou espírita, vão dizer que legal, interessante. Se você disser, eu sou do candomblé, eu sou islâmico, olha que legal, interessante. Eu sou Hare Krishna, poxa, legal. Eu sou budista, muito interessante, legal mesmo. Se você disser, eu sou crente pentecostal da Assembleia de Deus, você vai ver as pessoas olhando para você diferente. Porque há um preconceito. A intolerância religiosa, ela é apenas para cristãos e especificamente evangélicos pentecostais. Mas nós não estamos aqui para agradar ninguém. Não estamos aqui para fazer fãs, estamos aqui para fazer discípulos para Cristo. Quem pode levantar a mão e dar um glória pentecostal aí? Queridos, eu trouxe aqui alguns materiais e eu queria só lembrá-los, tá? Sem perder tempo, rapidamente, após o culto vai ter aqui um local, acho que vai ser aqui ao lado, né, pastores?
Eu trouxe esse aqui, ó, Pregando com Excelência, uma introdução à homilética. Você que já prega ou você que deseja pregar, eu fiquei sabendo aqui que existe um projeto lindo aqui, o pastor Derek está coordenando um projeto muito bonito para jovens pregadores, aqueles que querem exercer o ministério da pregação do Evangelho, e esse livro vai te ajudar muito. Ele é muito didático. Eu coloquei aqui minha experiência de mais de 20 anos pregando pelo Brasil, em todas as regiões, em vários países, e eu coloco também aqui dicas de retórica dos gregos, de oratória dos romanos, de comunicação verbal. Fiz alguns cursos na área, como você chamar a atenção do seu público, como você se comunicar melhor. Você sabe que nós vivemos na era da comunicação. Quem fala melhor se destaca mais em todas as áreas, sim ou não? Às vezes você vê uma pessoa na internet e fala: meu Deus do céu, essa pessoa não tem nenhum conteúdo, mas ela fala bem, ela se expressa bem, ela consegue atrair o seu público. Isso em todas as áreas. Então, na área da pregação não é diferente. Você pode usar. Mas pastor, pregação não é dom? Eu não tenho esse dom, eu não fui chamado para pregar. Quem foi que disse para você que pregação é dom? Você pode procurar do Gênesis ao Apocalipse, você nunca vai encontrar o dom da pregação. Pregação não é dom, é mandamento. Charles Spurgeon dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você é um cristão e não prega para ninguém, você está negando a sua essência, sua maior missão, a sua maior tarefa, tá? E aqui eu ensino a fazer o esboço, a introdução, a argumentação, tudo que você precisa aqui. Dou exemplos, é uma bênção. Esse aqui é lançamento, Amor à Sabedoria, 284 questões sobre Deus, o homem e o cosmos. É um livro de filosofia, teologia e ciências. Falo sobre a lei da entropia, eu falo sobre criacionismo, falo sobre evolucionismo, falo sobre o problema do mal, que é um dos mais difíceis de se responder, a teodiceia. Se Deus é bom porque o mal existe, porque existe o sofrimento no mundo. Nós jovens muitas vezes nos perguntamos, e tantas outras questões, tá? Perguntas objetivas com respostas rápidas para coisas complexas. Esse outro aqui também, eu e o Dr. Roberto dos Santos, Logos, a Ciência e o Espírito, Despertar da Mente Pentecostal. A gente fala um pouquinho sobre essa questão da razão, da fé, da ciência, da teologia, da filosofia. Como um crente pentecostal, principalmente assembleano, ele pode lidar com esses fatos. E por último, eu lancei o ano passado Escatologia Bíblica, uma exposição de todas as profecias relacionadas ao tempo do fim. É um texto muito completo, são quase 400 páginas. Eu trouxe poucos desses livros, tá? Se você puder adquiri-los, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ao final do culto, às vezes eu sinto da parte de Deus de presentear alguém. Não ouvi nenhum glória a Deus. Vou dizer outra vez, às vezes Deus toca no meu coração. Às vezes eu sinto de Deus de presentear alguém. Como eu sei que hoje eu não vou sentir nada, porque nessas horas o coração fica pior que o de Faraó, né? É brincadeira. Mas está à disposição, tá bom? Eu já tenho aqui separado alguns para abençoar. Vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos ao que interessa. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Queridos e amados irmãos, jovens, nós estamos diante de textos que evocam a ideia singular e central de que devemos conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, para muitos, lamentavelmente, é algo misterioso, é algo oculto, que a gente precisa se desdobrar para conhecer. A gente precisa fazer artes mágicas, coisas mirabolantes, procurar profetas pela madrugada, para que ele possa revelar a vontade dele para nós. E a gente fica nessa ansiedade sem tamanho, para saber decidir coisas segundo a vontade de Deus. O que é que Deus quer para mim? O que é que eu faço nessa área? Será que Deus quer que eu haja dessa forma ou da forma diferente? E a gente fica nisso, sendo que na verdade não deveria ser assim, porque a vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, conheça a palavra de Deus. É impossível conhecer o Deus da palavra sem conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente que quer conhecer a vontade de Deus a parte da Bíblia, e isto é impossível. Vou repetir: impossível. Não há a menor possibilidade
de se conhecer a vontade de Deus sem passar pela palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que até ora bastante. Ele ora muito, só que ele ora errado. E por que ele ora errado? Porque ele não conhece a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia não sabe orar. Tem gente que jejua bastante, só que jejua errado. Sabe por quê? Porque quem não conhece a Bíblia não sabe como se deve jejuar. E em sala de aula, o pastor Derek sabe bem disso, tem muita gente querendo conhecer os mistérios da predestinação, da eleição, se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da tribulação, como funciona essa mecânica da salvação, dos dons espirituais. Quer falar de coisas difíceis e complexas, mas não sabe nem como jejuar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado depois: como que jejua? Quanto tempo deve durar o jejum? Como deve ser esse jejum? Durante o jejum eu posso trabalhar? Durante o jejum eu posso tomar água? Durante o jejum eu posso tomar o meu remédio? E você vai ver o tanto de dúvidas que vão surgir. Pois é, não sabe nem como jejuar e quer falar de escatologia, quer falar de predestinação, quer falar de coisas complexas. Conhecer a vontade de Deus não é difícil, é simples, está na Bíblia. E por que poucos conhecem? Porque poucos a leem. Quem conhece a Bíblia, conhece a vontade de Deus. Quem pode dizer glória a Ele por isso? Então vamos lá. Quem não conhece a Bíblia pode até orar, vai orar errado. Esses dias eu estava saindo de um evento, tinham 2 jovens conversando na porta da igreja. Eu não queria ouvir, mas eu não sou deselegante, eu não ia passar com os dedos nos ouvidos. Eu só não enxergo bem, mas ouvir eu ouço muito bem. Eu estou ouvindo quem está conversando lá atrás. Minha esposa disse: seu ouvido é biônico. Eu disse: é, Deus me deu esse dom. Eu ouço muito bem. Aí eles estavam conversando e um estava dizendo para o outro assim: pastor, ele estava dizendo assim: varão, ora por mim, porque eu estou pedindo a Deus para Ele me revelar os números da Mega Sena, e se Ele me revelar, eu vou te abençoar, varão. Eu disse: não é possível que esse atribulado está orando assim. Se ele está orando assim, é porque ele desconhece profundamente as Escrituras. Porque se ele conhecesse a Bíblia, ele saberia como se deve orar. Quem não conhece a Bíblia pode até orar, mas vai orar errado. Quem não conhece a Bíblia pode até jejuar, mas vai jejuar errado. O tanto de jejum que tem sido feito por aí, de forma contrária às Escrituras, não está escrito. Não está escrito. Esses dias o irmão falou para mim que estava fazendo jejum de Coca-Cola. Eu falei: que história é essa, irmão, de jejum de Coca-Cola? Onde você viu isso na Bíblia? Eu falei: não, pastor, porque Daniel jejuou, né? E ele fez ali 10 dias de jejum. Eu falei: não, aonde está escrito na Bíblia que Daniel jejuou desse tipo? Ele falou: você nunca leu, pastor? Só é teólogo. Capítulo 1, a Bíblia diz que ele só comeu legumes e bebeu água. Eu disse: então não era jejum, se está comendo e está bebendo, irmão? Que jejum é esse? Jejum é ficar sem comer e sem beber. Aí, então era o quê? Eu disse: dieta. Você está confundindo dieta com jejum. Dieta é uma coisa, jejum é outra. O irmão falou para mim que estava fazendo jejum de fazer a barba. Eu falei: que história é essa, irmão? Unção de Arão agora? Onde você viu isso na Bíblia? Isso não é jejum. Estão colocando o nome de jejum daquilo que não é jejum. O irmão disse para mim que estava fazendo jejum de tomar banho. Que é isso, irmão? Jejum do cascão agora? Que heresia é essa? Onde você leu isso? Só se for no livro de Inventares, né? Capítulo 0, versículo -1. Na Bíblia não tem. Então quem não conhece a Bíblia vai orar errado, vai jejuar errado, vai cantar errado. Nunca se ouviu falar em tantos hinos contrários às Escrituras como nos nossos dias. Cada coisa que a gente ouve, que você fala: meu Deus, mas de onde tiraram isso? Não está na Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe como deve cantar. Eu presto muita atenção nas letras. Deveríamos fazer sempre assim. Uma vez eu estava num evento e as irmãs estavam cantando um hino muito bonito, e lá pelas tantas, na letra dizia assim, que Deus, Ele é tão poderoso que Ele abre porta onde não tem parede. Eu disse: ah, não. Aí pegou pesado. Aí está subestimando a minha inteligência. O Tico e o Teco entraram em convulsão. Preste atenção na frase: Deus abre porta onde não tem parede. Irmão, se não tem parede, por que Deus vai criar uma porta para poder abrir? Se não tem parede, é só passar. Em nome de Jesus, vai embora. Que Deus é esse? É o Chapolin? O Deus da Bíblia é um Deus inteligente e sábio. Ele não faz coisas extravagantes desse tipo. Quem está entendendo o mistério? E as pessoas dando glória a Deus.
Então, temos que usar a nossa fé, a nossa razão, a inteligência, e ela está na Bíblia. A vontade de Deus está na Escritura, porque poucos conhecem, porque poucos leem. Vou orar errado, vou jejuar errado, vou cantar errado. John Stott, o grande exegeta, dizia que um dos momentos onde a igreja mais peca é quando ela canta. Vou pregar errado. Meu Deus do céu, nunca se ouviu falar em tantas pregações heréticas como atualmente. Pessoas pregando coisas absurdas, distorcendo os textos sagrados, dizendo que Deus vai fazer o que Ele não vai fazer, dizendo que Deus é o que Ele não é, dizendo que vai acontecer o que não vai acontecer. Se conhecessem a Bíblia, saberiam o que é a vontade de Deus. Então, resumindo, quem não conhece a Bíblia, ora, mas ora errado. Jejua, mas jejua errado. Canta, mas canta errado. Prega, mas prega errado. Ensina, mas ensina errado. Vota, mas vota errado. Namora, mas namora errado. Casa, mas casa errado. Quem entendeu, diga amém. Então isso é muito mais sério do que se pensa. Se você prestar atenção na mensagem que Deus vai falar com você nesta manhã, sua vida nunca mais será a mesma. Isso aqui não é frase clichê de pregador, não. Eu sei muito bem o que Deus me entregou. Se você colocar em prática aquilo que você vai ouvir hoje, sua vida vai ser transformada para sempre, e Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Eu dou graças a Deus e louvo ao Senhor pela sua infinita graça e misericórdia, que eu entendi isso ainda muito jovem. Existem promessas de Deus na Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. Repita após mim: promessas. Mais de 8.810 promessas nas Escrituras. Essas 8.810 promessas são divididas em pelo menos 4 tipos. Quantos tipos? Primeiro tipo de promessa, promessa individual. Segundo, promessa coletiva. Terceiro, promessa condicional. Quarto, promessa incondicional. Quantos tipos? 4. Primeiro tipo, explica aí pra gente, pregador. Vou explicar. Primeiro tipo de promessa, promessa individual. São promessas que Deus fez a apenas um personagem, um indivíduo. É que a gente é assim, a gente lê a Bíblia e quer que tudo seja para nós, principalmente quando é coisa boa. A gente quer que todas as promessas sejam para a gente. Só que tem promessas que Deus só fez a Abraão. E só foi para Abraão, e já se cumpriu em Abraão. A gente lê, acha bonito, dá glória a Deus, mas não é para nós. Tem promessa que Deus só fez para Davi, somente para Davi. Foi para Davi, se cumpriu em Davi e já era, acabou, não é para a gente. Tira o seu cavalinho da chuva. Só que a gente lê que é tudo para nós. Quem está entendendo? Segundo tipo de promessa, promessa coletiva. Deus, quando olha dos céus para a terra, dos milhares de povos que existem, Ele só enxerga 3: judeus, gentios e a igreja. Há promessas que Deus fez só para os judeus, Israel. Há promessas que Deus só fez para a igreja, Israel não pode receber, só se for igreja. Há promessas que Deus só fez para os gentios. Agora, se o judeu se converte a Cristo, ele passa a ser igreja. Então a promessa agora para ele é da igreja. Se o gentio se converte a Cristo, ele passa a ser igreja. Agora ele recebe as promessas da igreja. Está entendendo o mistério? Então existem promessas individuais, apenas para um indivíduo. Promessas coletivas para povos, línguas, tribos, nações. Deus fez para coletividade. Terceiro tipo e mais importante de todo é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Promessas condicionais. Como o próprio nome já sugere, tem uma condição para que aconteça. Vai estreitar, está preparado? Promessas condicionais têm uma condição para que se cumpra. Eu preciso fazer a minha parte para que Deus faça a dele. Que isso, pastor? Onde você leu isso? Vou te dar alguns textos só para você não achar que eu estou inventando coisa. Quem quer ouvir, diga amém. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto bem conhecido para você entender. O que está escrito lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que haja o então da parte de Deus, tem que haver o sim da minha parte. O que eu tenho que fazer? Humilhar, orar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos. Foi isso que Deus falou com o povo de Israel.
para que eles recebessem a bênção da prosperidade da terra, a fertilidade da terra, eles tinham que orar, buscar a face de Deus, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Se eles não fizessem isso, pastor, o que ia acontecer? Deus não ia fazer a parte dele. Então é uma promessa, mas com condições. Escute o que eu vou dizer para você aqui agora. A maioria esmagadora das promessas de Deus, a maioria é condicional. Se eu não fizer a minha parte, Deus também não fará dele. Eu tenho que fazer aquilo que me compete para que Deus faça aquilo que lhe compete. Deus não fará por mim o que eu posso fazer por mim. Não confunda três coisas. Quantas coisas? Três. Coisas difíceis, coisas possíveis com coisas impossíveis. Coisas difíceis eu faço com a ajuda de alguém, mas eu faço. Coisas possíveis eu consigo fazer sem a ajuda de ninguém. Coisas impossíveis somente Deus pode fazer. A gente recorre a Ele e Ele faz. Quem crê, diga glória a Ele. Só que a gente quer colocar tudo no mesmo pacote. Nós, pentecostais principalmente, temos um grande defeito dentre tantos que temos. Nós gostamos de colocar tudo na conta de Deus ou tudo na conta do diabo. Escute isso, jovem. Tem gente que é fanática ao extremo. Se ele estiver andando num lugar e ele tropeçar, ele diz: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ele só não faz o sinal da cruz porque ele é evangélico. Mas misericórdia, o diabo está querendo me derrubar, quebrar minhas pernas. Ele: calma, irmão, você só tropeçou. Calma. Tem gente que é tão fanática que se você falar assim para ele: irmão, estou com uma dor de cabeça, ele diz: misericórdia, irmão, repreende que é seta maligna. Eu conheci uma pessoa que começou com essa dor quando pensou que não morreu. Calma, irmão. Calma. A gente não pode ser fanático ao extremo. Tudo é Deus ou tudo é o diabo. Calma. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Você sabia que a maioria dos nossos problemas é culpa nossa? A gente faz por onde? Como dizia minha saudosa mamãe, a gente procura sarna para se coçar e a gente age. Deus criou o homem perfeito, mas Ele criou muitas invenções, diz a Bíblia. Ele começou a fazer aquilo que não era para ser feito. A vontade de Deus é uma, a nossa é outra. Existem 4 vontades que nos cercam. Quantas vontades? 4. Primeira vontade, a nossa. A concupiscência. A concupiscência é terrível. Ela é contra a vontade de Deus. A gente é tão terrível que eu costumo dizer que a gente não precisa nem do diabo para pecar. A gente peca sem ele. É ou não é? A gente peca sem ele, porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Os desejos pecaminosos, da natureza caída, adâmica. Segundo tipo de vontade, a vontade dos outros. A vontade dos outros que estão à nossa volta, que geralmente também não é a de Deus. Terceiro tipo de vontade, a pior de todas, a vontade do diabo. Essa é terrível demais. É que pequemos e nos afastemos de Deus. Quarto tipo de vontade, a melhor de todas, a vontade do Senhor. Que quem a experimenta sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Então nós estamos cercados por um mundo de várias vontades e influências. A quem vamos dar ouvidos? Então as promessas se declaram individuais, coletivas, condicionais e incondicionais. Quais são as incondicionais? Aquelas que não têm condição para que se cumpra. Por exemplo, o arrebatamento vai acontecer, querendo você ou não, querendo o diabo ou não, querendo os ateus ou não, querendo os pseudo-intelectuais ou não, querendo os cientistas falsos ou não. Vai acontecer. Jesus falou que vai e vai, pronto, final. Quem acredita no arrebatamento da glória a Deus? Então, promessa condicional. Mas as promessas condicionais são as mais importantes para nós, porque se nós entendermos o que significam, nossa vida nunca será a mesma. Será transformada em uma vida de bênção e de vitória. Porque é se. Deuteronômio capítulo 28,
Versículo 1: se ouvires atentamente a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, vocês serão uma bênção. Se não obedecerem, serão maldições. Quem está entendendo isso? Então a obediência à vontade de Deus é que faz com que as promessas dele se cumpram ou não se cumpram. Se eu desobedecer, não vai se cumprir. Se eu obedecer, vão se cumprir. Por isso é importante conhecer a vontade dele. E a vontade dele não é conhecida por outro meio, senão pela palavra dele. Quem está entendendo isso? Olha como é sério. Nós vivemos uma era de um evangelho mágico. As pessoas querem ouvir coisas mágicas, querem fazer mágica gospel, creem em mágica espiritual. Mas Deus não faz mágica. Quem faz mágica é o diabo. Deus faz milagres. Milagres são diferentes de mágicas. Milagre tem a participação divina e a participação humana. Tudo que Deus faz passa por nós. Deus pode fazer tudo sozinho, sim ou não? Mais forte. Deus pode fazer tudo sozinho, sim ou não? E por que Ele usa alguém para fazer? Porque Ele tem prazer em fazer conosco, de nos fazer sócios no milagre. Esses dias eu fui lavar o carro, e eu tenho o meu filho mais novo. Agora ele está com 8 aninhos, mas ele era bem pequenininho, ele tinha uns 4. E aí eu fui lavar o carro, ele falou: papai, onde você vai? Eu disse: eu vou lavar o carro. Você posso ir com o senhor? Eu falei: pode, filho, vamos. Eu vou te ajudar. Eu falei: tá bom. Aí estou lá eu. O que eu faço? Você lava aqui, que eu lavo aqui. Aí tá bom, e ele está lá. E ele sujava mais do que limpava. Tadinho, tão bonitinho, ele fazendo lá e tal. Todo feliz, todo alegre. Ele sorria tanto, porque ele olhava para mim, na cabecinha dele: eu estou ajudando o papai. Eu estou fazendo junto com o papai. Eu precisava dele? Não. Ele estava mais atrapalhando do que ajudando. Mas a alegria dele em achar que estava me ajudando me alegrava mais do que ele. Aí eu fiquei pensando na relação entre Deus e nós. Às vezes, seja sincero, a gente atrapalha mais do que ajuda. E por que Deus não faz sozinho? Deus não podia abrir o mar vermelho sozinho, olhar para aquele velhinho, com todo respeito, chamado Moisés, e dizer para ele assim: ô anciãozinho, dá licença. Pois não, senhor. Sai da frente. E o mar abria. Não. Deus não é assim. Moisés, o que você tem na mão? Aí ele olhou a bengalinha dele se apoiar. Senhor, uma bengalinha para eu me apoiar, que eu já estou bem velhinho. Se estende sobre o mar. Toca no... Não, só estende. Mas por que, Senhor? Não, é que eu quero que você participe comigo. Aí Deus mandou o vento de lá. Deus precisava de Moisés para abrir o mar. Mas por que Ele fez com que Moisés tivesse a sua participação? Porque Deus tem prazer em nos usar. Você acha que Deus precisa de Rodrigo para alguma coisa? Claro que não. Só que eu prego e Deus faz. Você canta e Deus age. Você ora e Deus abençoa. Por quê? Porque Deus gosta de trabalhar em conjunto conosco. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus está te chamando nesta manhã para te usar com poder e autoridade. Usa esta unção. Mova-se em direção ao propósito. Promessas condicionais. No Novo Testamento, para você não achar que é coisa no Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares, é se, e de todo o teu coração creres, serás salvo. Se de todo o teu coração. Se com a tua boca. Ou seja, se a pessoa confessar a Cristo, se. Mas se ela se não confessa, não é salvo. Mas se confessa, é salvo. É se. Deus não obriga ninguém. Mas quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E agora vai apertar. Deus quer te abençoar mais do que você imagina. Só que você, às vezes, fica numa condição de inércia. E quem fica na condição de inércia não sai do lugar. Porque água parada só traz morte. Água viva é água em movimento. O que se move tem vida, o que para morre.
E Deus quer que você se mova em direção à vontade dEle nesta manhã. Quem pode receber essa palavra em nome de Jesus? Eu conheci um jovem que era extremamente inteligente, inteligentíssimo, QI acima da média. E eu falava para ele: rapaz, você precisa entrar na faculdade, precisa estudar. Se eu tivesse a sua inteligência, eu estava longe. E ele dizia: não, pastor, tudo tem um tempo. Porque a gente é especialista em citar versículo fora do contexto quando convém. Para todas as coisas há um tempo debaixo do sol, pastor. Eu disse: já passou o seu, varão. Já era para você estar fazendo. E ele não queria, ele era nem trabalhava nem estudava. Falei: Jesus, ajuda ele. Depois de alguns anos eu o encontrei e ele disse: pastor Rodrigo, eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse: diga, boas notícias têm que ser ditas. E ele falou: eu vou entrar na faculdade. Eu disse: opa, até que enfim, parabéns. Eu vou entrar na USP. Eu disse: maravilha, melhor ainda, a melhor faculdade do Brasil. Só que é o vestibular mais concorrido do Brasil, consequentemente. Eu disse: quanto tempo já que você está estudando, se preparando, fazendo cursinho? Ele disse: como assim, pastor? Se como assim o que, tribulado? Você acabou de dizer que vai passar no vestibular mais difícil do Brasil. Quanto tempo que você está estudando? Eu disse: não, pastor, estou fazendo uma campanha de jejum e oração no monte. 21 dias de jejum e oração no monte. Falei: ah, terra seca. Eu falei: então quer dizer o seguinte. Eu fiquei tentando pensar. Não, eu fiquei tentando saber o que se passava naquela cabecinha de bagre dele. Eu achei que ele estava pensando o seguinte: que ele ia ficar, em vez de estudar, ele estava orando. Só que a oração é complemento da ação. Não adianta só orar. Só orar é importantíssimo, mas sem a ação não vai resolver. Porque a fé sem obras é morta. Fé sem obras, fé sem atitude, não existe. É crendice, é superstição, é magia, é mágica, não é de Deus. Só que a gente quer resolver as coisas assim, no estalar de dedos, no abracadabra espiritual gospel. Em nome de Jesus, a gente bate o pezinho, a gente não fez nada, preguiçoso, negligente. Não vou continuar, né? E a gente quer bater o pé, dizer uma palavra, porque a gente acha que a frase em nome de Jesus é uma fala mágica. Vai acontecer. Vai se abrir os portais espirituais e eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. Não é assim que funciona. Faz a tua parte e Deus faz a dele. Aí eu fiquei tentando imaginar o que passava naquela cabecinha de bagre. Eu fiquei imaginando, e a minha mente é muito fértil. Eu imaginei que ele estava querendo pensar que no dia do vestibular ia descer um varão de branco com a lousa dourada, com as letras prateadas assim, com um gabarito: receba, meu servo. Receba inteligência. Quem acha que aconteceu isso, diga amém. Pois é. Sabe por que você não crê? Porque você entende que a vontade de Deus não é assim. Não é bagunça. As coisas de Deus são santas e sérias. Não funciona desse jeito. Se funcionasse assim, era mágica, não era milagre. Mas pastor, ele é crente. Você acha que Deus vai envergonhar o seu servo? A pergunta que eu faço é: e por que o servo dele tem que envergonhá-lo? Quem age assim está envergonhando a Deus. Não é Deus quem está envergonhando ele se ele não passa no vestibular, porque ele não quis estudar. E outra, se você ficar mais ciente ainda, o ateu do lado dele passou, e ele crente não. Que isso, pastor? Isso é incredulidade? Não, isso é Bíblia. Deus abençoa quem faz por onde. A salvação é pela graça, mas a graça não isenta do esforço. Dallas Willard dizia que graça é ausência de mérito, não ausência de esforço. Tem gente que acha que a salvação é pela graça. A salvação. Agora eu preciso fazer por onde? Para receber aquilo que eu desejo. Se eu não faço a minha parte, não vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Conhecer a vontade de Deus é isso. Saber que tem promessa. Mas pastor, Deus prometeu. Quem tem promessa não morre sem a promessa se cumprir. Aonde você leu isso? Livro de Inventários, Heresiares, né? Não. A Bíblia ensina que se a promessa for incondicional, sim. Agora, se ela for condicional, a pessoa pode morrer sem ela se cumprir, se ela negligenciou aquela promessa. Deus quer te abençoar, sim ou não?
Por que tem gente que está 10, 20, 30, 40, 50 anos servindo a Deus, e Deus fez uma promessa, até hoje não se cumpriu? Alguém diz assim, é porque está na prova, né, pastor? Olha, geralmente não, viu? Sabe o que acontece? Geralmente a pessoa não está fazendo o que deveria. Não, pastor, eu estou esperando com paciência no Senhor. Cruzou os braços, sentou e está lá esperando. Quem foi que disse para você que esperar com paciência no Senhor é ficar sentado aguardando Deus agir? Esperar com paciência no Senhor é crer tanto que Deus vai fazer, que enquanto Ele está vindo de lá, eu estou indo daqui, e a gente se encontra no meio do caminho, e o nome do Senhor é glorificado. Dá para dar um glória a Deus aí mesmo sem querer? Eu tenho que fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer. Por exemplo, a gente quer mágica em todas as áreas, achando que o mundo cristão, espiritual, é uma arte de abracadabra gospel. A pessoa quer emagrecer, mas ela não para de comer. Ela não quer praticar exercício físico, não quer ir para academia. Ah, Jesus está falando com alguém, né? Está falando comigo também. Primeiro é para cá. Mas eu tô em ação, glória a Jesus, aleluia. Aí ela faz assim, igual um amigo meu. O médico olhou para ele e disse assim, ó, você não pode mais comer isso, senão você vai morrer. Aí nós fomos numa festividade, evento cristão, sempre tem comida, né? Tem ou não tem? O problema não é comer, o problema é comer muito. Aí tinha lá uma feijoada daquelas pentecostais, aleluia. Aí cheio de coisa, ele olhou e falou, pastor, eu não vou aguentar, eu vou comer. Eu falei, não, você não pode. Eu disse, não, mas eu vou. Eu falei, não pode. Ele falou, não, vou comer. Fez um pratão gigante assim, desse tamanho. Eu disse, meu Deus do céu, parecia um monte de Sião que não se abala. Aí ele foi e disse assim, em nome de Jesus, todo o colesterol está repreendido. Eu falei, tribulado. Então quer dizer que você faz uma oração e a gordura sai. Imagina Deus olhando lá de cima. Imagina os anjos vendo uma coisa dessa. Como é que pode, né, Senhor? Olha lá que ele está. E Deus olha e fala, não aprendeu, não leu Bíblia. Quem conhece a palavra de Deus, você acha que funciona isso? Não. Há um tempo atrás tinha umas igrejas lá em São Paulo, acho que aqui não chegou, que tinha-se a oração para emagrecimento espiritual. O cara chegava lá e o obreiro, em nome de Jesus, 5 quilos, sai, segura a calça, senão cai. Aí a pessoa segurava a calça para não cair. Deus não trabalha com isso. Josué capítulo 1, Deus olhou para Josué e disse assim, Josué, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Deita lá, estende a rede, água de coco, baixo da sombra de preferência, e eu serei contigo. É assim que está escrito? É assim que está escrito? Como é que está escrito? Esforça-te e tenha bom ânimo, e eu serei contigo. Ou seja, tem um bando de gente aí para vocês expulsarem da terra. A terra eu já dei para vocês, só que vocês vão lutar, e eu vou ser com vocês na luta. Quem vai guerrear? Vocês. Quem vai meter a espada no inimigo? Vocês. E o Senhor? Vou estar junto. Deus não podia fazer assim, dá licença, gente. Inimigos, morreu todo mundo, acabou. Deus disse, eu serei contigo. Esforça-te. Sabe o que significa se esforçar? Fazer além do acostumado. Palavra de Deus para você, esforça-te para se mover. Quem não se esforça, não alcança. Quem não se esforça, não atinge. Esses dias eu encontrei um jovem, ele disse para mim, pastor, meu sonho é ser juiz de direito. Eu disse, maravilha, precisamos de juízes cheios do Espírito Santo. Faz a faculdade de direito, 5 anos, depois faz o exame da OAB e vai crescendo na profissão. Ele disse, como é que é, pastor? 5 anos? Eu disse, você não sabia? Ele disse, ixi, muito tempo, acho que não quero mais não. Então você não quer, porque quem quer, faz por onde. Quem quer, mostra para Deus que quer. Quando eu era novo convertido, Deus usou várias pessoas para falar para mim, vou te usar.
vou te fazer um pregador da minha palavra, vou te levar pelos 4 cantos da terra. E eu ficava ouvindo aqui e falava, meu Deus, mas como? Da periferia, da Zona Sul de São Paulo, no meio da favela, não tem um pai pastor, não tem ninguém na família influente, ninguém na minha família é crente, como é que vai funcionar esse negócio? Pobre de marré, não tinha onde cair vivo, que morto cai em qualquer lugar. E Deus falava, sabe o que eu fiz? Eu acreditei. Eu disse, Deus está falando, eu creio. Olhei para o meu pastor e disse, pastor, como é que faz para ser pregador? Ele disse, ixi, tem que conhecer muito bem a Bíblia. Leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, ore a Deus, jejue a Deus, tenha comunhão com os céus. Eu disse, só isso? Ele disse, só? Você não sabe o que você está falando. Desde então, nunca mais eu parei. Eu li a Bíblia que eu tinha, de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, frente para trás, de cima para baixo, baixo para cima. E era uma biblinha daquela de zíper, que eu carregava no bolso. Naquela época não era fácil se encontrar a Bíblia como hoje. Eu tinha ganhado de um amigo da escola. E eu levava aquela biblinha, tinha referências, não era nem Bíblia de estudo. Eu nem sabia que existia Bíblia de estudo, nem sabia que existia escola dominical. Eu nem sabia que existia curso de teologia. Tudo na raça, sem internet, sem Google, sem IA. Nada contra. Agora, eu observei que se eu fizesse a minha parte, Deus ia fazer a dele. Sabe o que aconteceu? Deus tem cumprido tudo o que Ele falou, porque eu acreditei e eu tenho feito a minha parte. Se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Abra a terra, semeia, aduba a terra, e a chuva de Deus está garantida. Faz a tua parte que a de Deus virá. Você está acreditando nisso? Porque se você acreditar nisso, Deus vai mudar a sua vida para sempre. Porque a maioria das vezes os problemas que temos, a culpa é nossa. Deus não faz apenas através daquilo que a gente pede, mas também daquilo que a gente faz. Escute a frase que eu vou dizer aqui para não interpretar como heresia. Não é uma frase incrédula, é uma frase bíblica. A oração não resolve tudo. Que isso, pastor? Veio lá de São Paulo para falar isso aqui? A oração não resolve tudo. Oração é complemento da ação. Tem que orar sempre, orar sem cessar. Oração é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Mas se não fizer o que tem que ser feito, também não vai adiantar. Para ter uma vida abençoada em relacionamento, eu tenho que fazer a minha parte. Me relacionar bem com as pessoas, ser educado, ser uma pessoa amável, simpática, sim ou não? Isso na área relacional. Eu, quando novo convertido, era uma pessoa insuportável. Imagina, um cara que está vindo da favela, da Zona Sul de São Paulo, né? Só andava com gente que não prestava. Pessoal do rap, cara fechada direto, não ria para ninguém, e os irmãos iam me cumprimentar com medo. Porque se hoje está difícil, imagina na época, a lataria era pior. E aí eu achava isso interessante. E aí eu comecei a ler a Bíblia e vi que isso era um absurdo. E aí não tinha como ter relacionamento, não tinha como ter amizade, não tinha como casar. Imagina como é que vai casar com um doido desse. Menina tem até medo de falar a parte do Senhor. Medo de receber uma patada, como a gente diz lá em São Paulo. É ou não é? Uma grosseria. Então eu preciso me relacionar. Na área espiritual, quero ser abençoado espiritualmente. Faça por onde espiritualmente? Oração, jejum, Bíblia, palavra, adoração. Quer ser abençoado fisicamente? Faça a tua parte. Quer ter saúde? Faça a tua parte. Se alimente direito. Pratique exercícios físicos. Durma bem. Faça a tua parte. Não, eu vou orar e Deus vai fazer. Não, a oração não vai resolver. Eu tenho que fazer o que me cabe. Quer ter uma vida intelectual abençoada? Quer ser uma pessoa despontada academicamente? Faça a tua parte. Vá ler muito, vai estudar muito, vai se dedicar a pesquisar, fazer vários cursos. Não, eu vou orar e Deus vai colocar na minha mente. Eu era novo convertido e aí me chamaram para um evento. Pastor, o Rodrigo, eu era jovem ainda. Ô Rodrigo, você não quer ir na igreja tal com a gente ali? Vai ter um irmão lá que vai contar um testemunho. Era na época dos testemunhos. E era perigosa. E aí, que testemunho que ele vai contar? É que ele é analfabeto, de pai e mãe, e ele conhece a Bíblia de capa a capa. Deus colocou a Bíblia todinha na cabeça dele. Ele fez uma campanha no monte de oração,
de 7 dias, e Deus colocou a Bíblia todinha na cabeça dele. Eu disse, rapaz, e eu novo convertido, nem conhecia muito bem a Bíblia, mas achei estranho aquilo ali. Eu vou lá, irmão, tadinho, ele citou uma Bíblia lá que ele deve ter criado, né? Mas não era a Bíblia. E o povo que também era analfabeto como ele, acreditou. Então, Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Milagre tem a participação divina e a participação humana. Então, se eu quero ter uma vida profissional abençoada, eu tenho que me preparar. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa, quem está me ouvindo diga amém, não é ele nunca ter a oportunidade que ele quer, é ele ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que tiveram oportunidades extraordinárias, e deixaram escorrer pelas mãos como água, porque não tinham preparo suficiente para aquilo que estavam se propondo. Se você se prepara, porque a gente diz assim, peça coisas grandes, porque o teu Deus é grande. Aonde está o erro da frase? Nenhum, teologicamente está certinho. Qual que é o problema? Não é a frase, é a minha atitude em relação à frase. Eu posso pedir coisas grandes para o Deus grande, mas eu tenho que me preparar grandemente para receber as coisas grandes que eu pedi ao Deus grande. Dá para dar um glória a Deus aí agora, não? Congregava lá, igrejinha 4x4, fundo de garagem, povo simples, humilde. Mas Deus falava poderosamente com a gente também, apesar de tudo isso, não por causa de tudo isso. E aí, um dia, um colega nosso lá, ficou fissurado, colocou na cabeça que Deus tinha que dar um carro para ele, pastores. E ele falou que, e toda a oração que ele fazia, o pastor falava, irmãos, vamos orar aqui, vem aqui orar pelos casais. Ele, Senhor, meu carro, meu carro, meu carro. Vamos orar pelas ofertas. Ele, Senhor, meu carro, Senhor, me dá meu carro, Senhor. Vamos orar aqui pelos novos convertidos. Senhor, meu carro, meu carro. Toda a oração, ele ficou paranoico. Eu dizia para ele, irmão, pelo amor de Deus, é que naquela época era mais difícil. Um crente ter carro era muito difícil. Imagina na realidade que eu venho ainda. Quase ninguém tinha. E ele colocou na cabeça, Deus tem que me dar um carro para eu fazer a obra dele. E ele ficou fissurado. Aí um dia, num ciclo de oração, à tarde, Deus enviou um profeta de outra congregação, olhou para ele e disse assim, meu servo, eu tenho ouvido a tua oração. Eu disse, eita, o negócio vai esquentar aqui agora. Terra. Aí olhou para ele e disse assim, eu tenho ouvido a tua oração. Tira a habilitação que o carro chega, deixa a minha paz. E foi embora. Eu disse, tome. Bem feito. Olha só que interessante. E aquilo nunca mais saiu da minha mente. O que Deus quis dizer para ele através daquele profeta numa frase tão simples? Você quer que eu te dê um carro, mas você não tem capacidade para tê-lo. Que Deus irresponsável é esse que vai dar o carro na mão de alguém que não sabe dirigir? Assim também é conosco em várias outras áreas da vida. A gente pede coisas para Deus e não se prepara para recebê-las. A gente não quer fazer a nossa parte que nos cabe. A gente quer transferir responsabilidade. É a síndrome de Adão. Adão, por que você comeu? E Adão foi tão... Irmão, Adão foi tão... Não é possível que ele fez aquilo. Está na Bíblia, você já leu, é que você não prestou atenção. Mas Adão disse assim para Deus, não foi para mim não foi para você, foi para Deus. Ele disse assim, eu comi porque a mulher que tu me deste. Ou seja, ele colocou a culpa na mulher e em Deus, do pecado dele. Às vezes a gente é assim. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas também foi o Senhor que me... Porque o diabo... Porque o irmão fulano, a pessoa chega atrasada todo dia no trabalho, tem que fazer 1 hora de almoço, faz 1h30, é para sair às 5, ele sai 4h30. Aí um dia o patrão convida ele, você está convidado a ir lá na minha sala, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele, pois não. Aí ele, você está convidado a se retirar da empresa, está demitido. Mas por quê, patrão? Você sabe por quê? Chega no culto à noite, pastor, irmãos, quem precisa de oração, todo mundo, eu, minha casa, tal. O irmão, eu, pastor, fui demitido, pastor. É mesmo, irmão? Fui, pastor. O diabo se levantou na empresa. E o diabo, eu? Não estou sabendo de nada. Pergunta para o demônio A, você sabe de alguma coisa? O demônio, não. O demônio B, você sabe de algo? Não foi a gente não, Senhor. Então...
Mas obrigado pelo crédito. Você está entendendo? Ele é o próprio diabo dele. Não era para ter sido demitido, mas ele foi e colocou a culpa no diabo, mas a culpa foi dele. Isso em todas as áreas. A gente quer ser abençoado, mas não quer fazer a nossa parte. O menino quer casar, mas ele não toma banho, não escova os dentes, não penteia o cabelo, anda que nem um doido. Não quer... Deus está falando forte aqui hoje, pastor. Não quer trabalhar, não quer estudar. E está orando para Deus dar uma Rebeca, que Deus tenha misericórdia dessa Rebeca e livre ela de você. Deixe você bem longe dela. Que história é essa, irmão? Conhece alguém assim? Ele dá a paz do Senhor, parece que tem uma unção poderosa, né? Porque o bafo é tão grande, só falta matar a pessoa, cai na hora. E quer conquistar a jovem. Tadinha. Bafo mortal. A moça, Senhor meu Isaac, Senhor meu Isaac. Só para te lembrar que na Bíblia o Isaac casou com 40, tá? Não, mas nada contra, é só para lembrar que está na Bíblia. Senhor meu Isaac, meu Isaac, meu Isaac. Só que o Isaac é crente, o Isaac é homem de Deus, o Isaac é santo. E ela namora com um e com o outro. Posta foto seminu na internet. Coloca lá no... Eu sou do signo tal. Oh, Jesus, me ajuda. Aí o Isaac bate o olho naquilo, misericórdia. Eu estava pensando, mas não dá não, ali é Jezabel, né? Com o espírito da Dalila ainda por cima. Estou fora. Quer ser abençoado, mas não faz a sua parte. Tem que fazer. Porque as promessas de Deus são condicionais. Se eu faço o que eu devo fazer, Deus faz o que Ele deve fazer. Só que a gente quer colocar tudo na conta dele. Não, Senhor, eu vou ficar aqui de braços cruzados, igual o irmão que eu conheci, desempregado há 5 anos, faltando tudo em casa, na miséria total, e ele lá. O pessoal foi lá na igreja, a igreja se reuniu, foi lá ver o que está acontecendo. Irmão, e aí, como é que está? O irmão está desempregado há tanto tempo, e aí? E explica para a gente. Ele, não, Deus falou que vai abrir a porta, pastor. Deus falou e eu creio. Não, a gente também crê, irmão, mas o irmão está procurando, está entregando currículo, está falando, ligando para os amigos. Não posso ajudar a Deus. Olha, não posso ajudar a Deus. Disse ele que não podia ajudar a Deus, que Deus tinha que fazer tudo sozinho. Deus tinha que adivinhar, né? O dono da empresa lá, adivinhar o número do telefone dele para ligar para ele. Imagine isso. Não é assim que funciona. Eu faço o que me cabe, e Deus faz o que lhe cabe. As coisas devem ser bem distintas. Crer e agir. Agir e crer. Quem conhece a região norte sabe que tem muitos rios gigantescos. E às vezes a gente vai pregar nessas regiões, fica 10 horas no barco para atravessar, para chegar na ilha para pregar. Aí uma vez o irmão foi atravessar, e ele, metido a sabichão, conhecedor da mata, metido a índio. Aí o camarada estava lá com a canoazinha, e ele ajudava o pessoal a atravessar. Ele falou, essa canoa é para atravessar para o outro lado? Ele e eu posso te ajudar. Ele, não precisa, eu vou sozinho. Eu falei, então tudo bem, o senhor vai sozinho. Aí pagou lá a taxinha, e ele entrou lá na canoa, pegou os remos e começou. E o cara só dando risada. E ele não está saindo do lugar isso aqui? Ele disse, não, faz mais rápido. E ele disse, meu senhor, tem 2, você está usando só 1. Aí ele pegou o remo, olhou, num remo estava escrito crer. Quando ele pegou outro remo estava escrito agir. É com os 2 ao mesmo tempo? Ele disse, é com os 2 ao mesmo tempo. O senhor matou a charada. Aí ele, agora andou. Se você só crer e não agir, não vai andar. Se você só agir sem crer, também não vai. Vai ficar só girando em círculo.
vai chegar a lugar nenhum. Crença e ação, oração e obras. Deus está despertando você nesta manhã. Pastor, não gostei muito dessa mensagem, pastor. Eu pensei que você ia gritar: receba a chave. A chave de fenda, só se for para você trabalhar para Jesus. É hora de agir, de receber, de assumir as responsabilidades em Deus e fazer aquilo que nos cabe, porque Deus tem muitas vitórias para nos conceder e a gente tem que fazer aquilo que nos cabe. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Deus quer te abençoar, então faça aquilo que deve ser feito, senão não vai adiantar. Senão vai fazer igual aquele jovem que estava orando para Deus abençoá-lo e Deus destruir, acabar com um problema na vida dele. Estava com um problema muito grande e ele disse: Senhor, como eu moro aqui na beira da praia, igual vocês aqui, próximos à praia, ele morava também próximo à praia. Ele disse: Senhor, eu vou fazer, coisa de pentecostal, né? Eu vou fazer uma campanha de 7 dias na beira do mar, para o Senhor lançar meu problema lá. Tá bom, aí foi lá. Primeiro dia: Senhor, lança meu problema no mar, Senhor. Lança meu problema no mar. Segundo dia: lança, Senhor, meu problema no mar. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No 7º dia diz a história, não é a história, é a história. Diz a história que Deus olhou e disse: meu filho, sim, Jeová, vou lançar o teu problema no mar. O Senhor vai lançar? Sim, sim. Sabe nadar? O problema era ele. Quantas vezes na nossa vida o problema somos nós? Só que a gente quer transferência de responsabilidades. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é o diabo ou é Deus. E quando não é nenhum dos dois, é alguém. Mas nunca... Você já viu? Quem é pastor sabe disso. A pessoa vem de outra igreja e ela quer congregar com a gente. Ela diz assim: pastor, na igreja que eu estava, o pessoal lá era assim, assim, assim. Ninguém te amou, ninguém me dava oportunidade. Nunca a pessoa chega e diz assim: eu estou vindo congregar aqui porque eu saí da outra igreja, mas o problema era eu. Eu que era um mau crente, eu que não fiz por onde, por isso que eu não tive a oportunidade que eu devia ter, por isso que eu não fui uma... E aqui eu quero melhorar. Ninguém fala assim. Ninguém assume a responsabilidade. Você vai aconselhar casais e você nunca vê uma pessoa assumir os seus erros, dizer assim: não, a culpa do nosso relacionamento não dar certo é minha. A pessoa diz assim: não, a culpa é dela, porque ela faz isso, ela faz aquilo. Ou então ela diz: é ele. Mas a pessoa não assume. Isso é síndrome de Adão, é resquício do pecado que há em nós. Mas quando a gente assume e conhece a vontade de Deus, as nossas responsabilidades são cumpridas e Deus nos abençoa num nível extraordinário. Será que você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? As promessas condicionais devem ter a nossa participação. Se você fizer aquilo que é para ser feito, não há demônio no inferno, não há homem na terra, não há anjo no céu que possa impedir aquilo que Deus prometeu de se cumprir, porque agindo Deus, quem impedirá? Levante a mão e glorifica, levante a mão e glorifica. Fica de pé em nome de Jesus, meu tempo já foi. O Senhor está falando conosco nesta manhã, que Ele quer nos abençoar de uma forma extraordinária, e por isso eu tenho que fazer aquilo que me compete, porque a bênção está garantida, a chuva de Deus está garantida. Quem quer ser molhado com as chuvas de bênção, diga amém. Então entra debaixo da nuvem da obediência. Porque se você entrar debaixo da nuvem da obediência, vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é especial. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Isso, vem aqui os músicos me ajudar. Vamos finalizar já. Mais tarde tem mais. Quem vai vir mais tarde, diga amém. Mais tarde vai ser mais leve, fica tranquilo. É porque a primeira, né, tem que abrir o caminho. A Bíblia nos ensina que todas quantas promessas há em Deus, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. As promessas de Deus têm em Jesus o sim. Todas as promessas se cumprem em Jesus. Por isso que Ele é o referencial, Ele é o norte da nossa existência. Jovem, como Deus quer te abençoar. Moça, como Deus quer te usar. Deus quer que você seja
uma bênção para a tua família. Deus quer que você seja uma bênção para os teus amigos. Deus quer que você seja uma bênção para a tua igreja. Deus quer que você seja uma bênção para a sociedade. Por isso que Ele quer que você se mova. Esse despertar da mente pentecostal, de entender a vontade de Deus, como Paulo disse, e eu li com vocês no início, e vou ler novamente agora no fim. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 9. Pedi que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ele estava pedindo, sem cessar. Não cessamos de orar por vós, desde que sabemos o que vocês estão enfrentando, para que vocês sejam cheios da vontade de Deus, desse conhecimento especial da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é um privilégio. Nós não somos místicos, espiritualistas, que ficam buscando a vontade de Deus através de visões, através de revelações. A gente crê em revelações e em profecias bíblicas. Sim, claro, nós somos pentecostais, Deus age nos dons, mas a vontade de Deus já foi revelada, não está oculta. É só ler, conhecer e praticar. Por isso que Deus quer nos abençoar. Quem pode levantar a voz e glorificar ao Senhor? Quando você colocar em prática aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o que é que você tem na mão? O que é que Deus colocou nas suas mãos? Cada um tem uma obra a ser feita, um talento que Deus designou. Todos os dons são dados por Deus. Todos aqui, cada um de nós tem um dom ou vários. Deus não fez ninguém sem dons. Pastor, existem dons naturais e dons espirituais. Na Bíblia não, na Bíblia tudo é dom espiritual. Tudo vem do céu, do Pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. Vai depender de você, se vai usar esses dons para a glória de Deus ou para a sua própria glória. É uma questão de querer ou não querer. É uma questão de desejar ou não desejar. Se você quiser, você vai fazer e você vai cumprir. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. As promessas condicionais estão à nossa disposição. Todos os dias Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. É você quem vai escolher. Se você quiser um casamento abençoado, você vai fazer por onde? Se você quiser um ministério abençoado, você vai fazer por onde? Se você quiser uma vida cristã espiritual abençoada, você vai fazer por onde? Se você quiser uma vida intelectual abençoada, você vai fazer por onde? Então faz a tua parte, porque Deus está dizendo: desperta em nome de Jesus, faz a tua obra. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi pregada. Senhor, há um despertamento nesta manhã. Nós estamos daqui crentes de que a tua obra, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela é extraordinária, mas nós também devemos fazer a nossa. Então, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá capacidade para fazermos conforme a tua vontade. Nos guia pelo caminho correto. Abençoa essa juventude, enche do Espírito Santo, derrama dons espirituais aqui nesta manhã. Enche, Senhor amado, de poder. Batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, consola, regenera, restaura. Enche nesta manhã, que saiamos daqui, Senhor, poderosamente impactados pela tua palavra e transformados por ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só do louvor, em nome de Jesus. Receba esta palavra agora, receba esta graça agora, receba esta unção agora. O Senhor está dizendo: eu estou agindo, mas você também precisa agir. Eu estou fazendo, mas você também precisa fazer. Mova-se! 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 Mova-se em direção à vontade dele. A vontade de Deus está aqui. Sua palavra. Ei, solta o som. Vai. Oh, aleluia.
melhor que a nossa. Podemos não compreendê-la, podemos não entendê-la totalmente, mas ela é sempre melhor. Se tu olhares, Senhor, Ela é sempre melhor. pra dentro de mim, Oh glória, nada encontrarás nada. de bom. Oh glória a Deus. Mas um desejo eu tenho De quê? de ser transformado. Meu Deus. Preciso tanto do teu perdão. Dai-nos, Senhor, Dai-me um novo coração. segundo a tua palavra, Senhor, um novo coração. Dai-me um coração igual Olha que lindo. ao teu. Já tem gente recebendo, já tem gente se alegrando, já tem gente sendo cheia. Coração igual É a presença dele.